Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h10, voltamos com o primeiro jornal, agora recebendo para a nossa entrevista 942 a Luana Pacheco. Luana Pacheco é engenheira florestal, é professora de yoga e também ela é portadora de esclerose múltipla, que é o motivo da vinda da Luana aqui para falar a respeito dessa doença neurológica, crônica e autoimune, em que o próprio sistema imunológico do corpo ataca o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Luana, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Imagina, eu que agradeço por estar aqui. Bom dia, né? Primeiramente. Quando que você descobriu que você tinha esclerose múltipla? Faz 4 anos. 4 anos. 4 Como anos. é que foi? Eu fiquei cega. Só isso? Só isso. Eu fiquei cega de um olho, mas foi uma coisa que foi gradual, né? Eu comecei a sentir um desconforto no olho, não tinha reparado muito, né? Aí eu comecei a tampar meu outro olho. E aí eu vi que estava piorando, ao longo dos dias só piorava. Pingava colírio, pingava outra coisa, enfim, achava que eu tinha machucado meu olho, que eu coço muito meu olho. E até que chegou um ponto eu falei, não, vou ter que ir no oftalmo, né? E aí eu fui no oftalmo depois de 20 dias nessa situação e ele examinou, fez vários exames e falou assim, ó, o seu problema não é no olho, é um problema neurológico, você tá com uma inflamação no nervo óptico e eu vou te caminhar pra Unesp. Entendi. E aí eu falei, meu Deus, né? Como assim? Pra Unesp, neurologia. E aí eu comecei a insistir com ele. Aí ele falou assim, ó, você tá muito nervoso, vou te falar. É um caso que acontece muito com esclerose múltipla. Foi o primeiro médico que falou pra mim, assim, na lata, sabe? Mas eu adorei, porque eu gosto de saber. Então, muita gente se revolta, né, dele ter falado, mas eu gostei bastante, porque já fiquei pronta pra aquilo, né? E aí eu comecei a entrar em pânico, cheguei na Unesp, os neuros me atendendo, tudo. E fazendo exames assim, na minha mão, na minha perna, eu não entendi nada. Falei, mas é meu olho, né? E aí eles chegaram, ó, você tá com uma neurite óptica e a gente vai precisar te internar pra poder fazer o tratamento. Pra poder ver se volta a sua visão primeiro e depois descobrir a causa disso, né? Porque não é por acaso que uma pessoa fica cega, né? Entendi. E aí eu falei, nossa. E aí começamos os exames, fiz aquele exame de punção lombar, que tira o líquido da medula. Entrei já para fazer a medicação que a gente chama de pulsoterapia. São altíssimas doses de corticoide na veia. Fiz por 5 dias e, graças a Deus, a partir do 3º dia já começou a voltar a minha visão. Porque eu tava assim, eu entrei na Unesp com 100% de visão perdida do olho direito, né? Meu Deus. E assim, o que eles falavam para mim, ó, eu falava, mas é esclerose? Ó, a melhor coisa que pode ser é a esclerose múltipla. Então, a melhor coisa? A melhor coisa. Então, torça para ser isso. Meu medo era que fosse um tumor. A melhor coisa? Isso é melhor coisa. Podia ser um tumor no cérebro, podia ser, enfim, várias outras Porque coisas. a esclerose não tem cura, tem? Não tem. Ela não mata, mas ela não tem cura. Então, assim... Vai ser uma companheira de viagem. Pro resto da vida. É o médico que fala, né? Você não vai morrer de esclerose, mas você vai morrer com ela. E daí, depois disso, diagnosticou, como é que foi? Como é que foi a mudança para tudo isso? A aceitação, como é que foi? Assim, o diagnóstico não foi imediato, né? Eu tava no processo, fiz ressonância e tal, então fiz a pulsoterapia que resolveu, né? Meu olho, a minha visão voltou 100% e o médico falou, tem o risco de não voltar e aí virar sequela, né? Então eu tava com essa dúvida. Depois de 3 meses eu recebi o diagnóstico. E aí que eu fui na Unesp, eles fecharam certinho, eles disseram que o meu diagnóstico estava muito claro para esclerose múltipla. Tem casos que é muito difícil, porque não tem um exame que você faz, ponto. É esclerose. Não tem, né? É um quebra-cabeça. Então vai excluindo algumas possibilidades e vai chegando na esclerose. O meu estava muito claro. E aí eles me deram 2 opções de medicamento, né? Eu escolhi um deles, eles dão a opção de você escolher, colocam os prós e contras. Tem que escolher, tem prós e contras. Tem. Então, o que você quer ficar de sequela, é isso? Não, o medicamento é assim, por exemplo, eles me deram 2 opções. Um que era comprimido diário e o outro que era infusão. Então, a cada 6 semanas, você vai lá fazer a infusão. Tem muita gente que tem problema com furar veia, essas coisas, né? Mas esse é um medicamento que os médicos falam que é melhor, né? Melhor, assim, na lista lá deles é melhor do que o outro. Só que tem gente que prefere tomar o comprimido. Então, eles te dão uma opção, o de infusão. Porque, assim, eu já tinha pesquisado muito sobre... Eu sou a pessoa que... Eu sei que eu tenho aquilo, eu já sabia tudo que ia acontecer. Tava dando aula. Eu tava dando aula pra médica. E aí ela falou assim, ó... E eu perguntei pra ela, eu falei, qual você escolheria? Aí ela me falou. Ela falou assim, eu escolheria esse. Aí eu falei, não, então vai ser. E os medicamentos, eles têm mecanismos diferentes também, né? Como eu já tinha tido, eu sabia disso, né? Porque eu tinha pesquisado, eu já tinha tido problema no olho. Esse outro medicamento que é por comprimido, ele
ele acaba causando problemas na visão. Então aí eu falei, eu vou, por mais que seja muito ruim ir lá pra Unesp, fazer infusão a cada 6 semanas, eu tenho que estar lá, né? Vou escolher esse. Sem contar que eu tenho contato com os médicos, né? Então qualquer coisinha que aconteça, a cada 6 semanas eu tenho eles ali, né? Qualquer dúvida, enfim. E aí eu acabei escolhendo esse. E desde então eu tô nesse medicamento. Então a doença ela se manifesta com surtos, né? O que eu tive foi um surto. A esclerose vai lá, ataca um neurônio, né? Uma célula do cérebro ou da medula. Ela pode se manifestar ou não. E no caso, se manifestou, né? No meu olho. Mas eu tenho outras lesões que não se manifestaram ao longo da minha vida, né? Mas elas estão aqui, que vê na ressonância. Então... Para quem é leigo, e eu me encaixo nesse perfil, quando a gente fala esclerose... Assusta. E pode abrir várias opções. E tem diferenças entre elas. Porque, por exemplo, a sua é esclerose múltipla. Depois tem a esclerose lateral amiotrófica. Isso, é ela. Você, na sua pesquisa, quando você, a esclerose, você também teve essa sensação? Nossa. O que é isso? Então você foi pesquisar. Qual é a diferença entre a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica? Quando o médico oftalmo me falou esclerose, eu já fui pesquisar e falei, pronto. Já deixa eu pegar meu terreno do Panhose, porque vou... O plano em dia lá, porque o negócio... Pôr o plano em dia. Pegou. Eu fiquei em pânico mesmo. Não, é normal. Não, foi terrível. E eu tava sozinha, né? Quantos anos, desculpa? Eu tenho 35. Você tinha quanto? Então, 31. E aí a diferença é a seguinte, a esclerose múltipla, ela é autoimune. Eu não tenho muito conhecimento da lateral, mas eu sei que ela é uma doença fatal, né? Ela é uma doença que ela vai atrofiando os músculos do corpo, inclusive músculos do pulmão, coração, enfim. E aí a pessoa vai atrofiando ali. Acho que a principal diferença é que ela é degenerativa. A esclerose múltipla não é degenerativa. Ela é também? A esclerose múltipla também é. Ela sempre progride. O que os remédios fazem? Eles desaceleram a progressão. Só que a esclerose múltipla, ela ataca pontos, né? Ela vai do sistema nervoso. Se eu não me engano, a lateral ela ataca o sistema nervoso periférico, que é o que vai. Mas posso estar falando besteira, sabe? Eu não entendo muito bem. Eu sei que a principal diferença, uma mata e a outra não. E aí foi assim o que eu pensei. Todas matam. A esclerose, pelo que eu tô vendo aqui, a lateral amiotrófica, que é chamada de ela atinge os neurônios motores. Então a pessoa vai perdendo o movimento. Isso, é isso. Você não vai perder a capacidade motora. Pode ser que eu perca. Então é assim. Tem de bom nesse negócio nada? Nada, né? Então a gente. Falou que essa era melhor? Pois é. Então, o que acontece? Ele vai. Tudo que o nosso sistema nervoso é capaz de fazer, ela é capaz de me tirar. Então, existem muitas pessoas que são cadeirantes. Por quê? Às vezes perde a mobilidade por falta de equilíbrio ou por falta de força muscular. Enfim, são vários os fatores, né? Mobilidade ou às vezes tem lesão na medula, daí perde aquela, né? O nervo que foi atingido perde a capacidade. Isso é genético? Você já nasce com isso ou você... Os médicos, eles falam que não sabem ao certo qual que é a causa, mas... de repente você teve... É uma junção de fatores. Você não encontrou isso aí no lugar nenhum? Não encontrei, né? E um detalhe interessante nisso, desculpa, Luana, é que de cada... atinge principalmente as mulheres, principalmente mulheres. De cada três mulheres, um homem, né? 3 por 1. Por quê? Por que será? Você pesquisou bastante o por quê? Então, o que a gente fala, o que eu ouço muito assim, né? As mulheres, elas têm, por exemplo, em geral, nas doenças autoimunes, as mulheres, elas predominam, né? Eu acredito que seja essa coisa que a mulher tem de guardar as coisas, de, sabe? Eu acho que é muito emocional isso, sabe? Porque, gente, a doença autoimune é o seu corpo indo contra você mesmo, entendeu? Então, assim, e eu percebo que a doença, ela se manifesta em períodos que eu não tô bem, emocionalmente, né? Então, assim, eu acho que é por conta disso o homem, ele consegue soltar mais as coisas, eu acho, Quando ela se manifesta, o que acontece com você, no seu corpo? Quando ela se manifesta mais forte, o que acontece? Então, ela tem os surtos, né, que foi o que aconteceu com o meu olho, mas tem os sintomas da doença. Então, vamos supor, eu tô num momento de estresse, o que eu posso sentir? Isso é surpresa, tá? Ela é surpresa. Ela é surpresinha, de uma hora pra outra. Então, tem sintomas, por exemplo, se eu tô num momento de estresse, meus dedos começam a queimar ou formigar, eu tenho desequilíbrio, eu tenho uma névoa mental, então, do nada, eu não sei onde eu tô indo, o que eu tô fazendo. São segundos, assim, sabe? Você pode dirigir? Eu posso, mas já aconteceu, deu assim, tá indo da aula e... Não sabe se tá indo ou se tá vindo. Onde eu tô indo, sabe? Mas aí volta. Às vezes eu tô dando aula, eu não sei o que é cotovelo, o que é tornozelo. Sabe, meus alunos dão risada, mas assim, sabe, são coisas assim.
Tem um sintoma que se chama abraço da esclerose múltipla. E ele é um sintoma que você sente um abraço, só que não é um abraço gostoso, é um abraço que dói, né? Então você tem dificuldade para respirar. E isso vai, né, passando, ou às vezes demora, às vezes volta, enfim. Fadiga eu não tenho muito, mas a maioria das pessoas tem. E é um cansaço que as pessoas falam, eu também tô cansado. Mas não é cansaço, sabe? É neurológico. Então, assim, é uma fadiga que às vezes as pessoas acordam já cansadas e não conseguem levantar da cama, sabe? Eu tô vendo aqui que são quase 3 milhões de pessoas no mundo que têm esclerose múltipla. 3 milhões de pessoas no mundo e atualmente no Brasil 40 mil pessoas, que é um número até pela quantidade de habitantes, são 40 mil pessoas vivem com esclerose múltipla no Brasil. E tem um detalhe aqui, adultos jovens são os principais pacientes, principalmente entre 20 e 40 anos, com maior incidência em mulheres e pessoas de pele branca. E aí tem aqui um pouquinho sobre as causas, pode até me corrigir se estiver errado, mas envolve uma predisposição genética combinada com fatores ambientais, como a infecção pelo vírus Epstein-Barr, que é a mononucleose, e baixos níveis de vitamina D. Então tem vários fatores que podem estar fazendo isso. E embora não tenha cura, tem o tratamento, né? E você conhece assim mais pessoas que têm, porque normalmente quando você tem esse tipo de problema ou algum tipo de problema, você procura tipo uma associação, sim, pessoas que possam conversar a respeito, sim, né? Pesquisar sempre, eu sei que você já disse que pesquisa bastante. Existe esse tipo de rede de apoio, coisa desse tipo? Existe. Dentro eu sou da equipe lá do Dr. Fernando Coronetti, né? Da Unesp, da Neuroimuno. E eles mesmos têm um grupo no WhatsApp, né? De todos os pacientes. Então, e todas as vezes que eu vou fazer infusão, eu vou toda quarta-feira. Toda quarta-feira não, é sempre de quarta-feira. E as quartas-feiras são o pessoal que tem esclerose múltipla. Então, assim, eu tenho esse contato com outras pessoas, sabe? Isso é uma coisa que pode ser que seja bom para algumas pessoas, mas para mim é muito difícil. Porque às vezes você vê uma pessoa muito pior que você, sabe? E aí você pensa, é a mesma doença, sabe? E aí é difícil lidar. Porque, sabe, vou ficar assim, não vou ficar assim, vou saber lidar, sabe? Mas no começo eu tive muito contato, muito mesmo. Então eu entrei no grupo, tal, conversei com muitas pessoas de outros lugares, né? A gente vai se conectando, né? Instagram. Então, tenho sim esse contato e para muita gente é muito importante, sabe? Porque, que nem, se eu for explicar para vocês os meus sintomas, vocês podem ter uma noção do que é, mas vocês não vão saber, né, assim, ao certo o que é. Então, você conversar com uma pessoa que sente a mesma coisa, você fala, não tô ficando louco, é isso mesmo? Porque a sensação que dá é que a gente tá louco, sabe? Será que tem isso? Mesma coisa na minha cabeça. E isso que é o mais difícil de lidar, porque as pessoas, elas não sabem, elas não têm culpa, né? Mas, assim, é difícil explicar, é chato ficar explicando o tempo inteiro. Que nem eu tenho um sintoma que é a hipersensibilidade auditiva. E eu não consigo ir num ambiente com música que eu precise conversar. Então, assim, barzinho ou um lugar que a pessoa esteja com uma televisão alta. Eu não vou. Querida, você tá me deixando assustado. Não, porque, veja bem, eu conheço uma pessoa que tem quase todos esses sintomas que você tem, não consegue ser diagnosticado com o que tem. E talvez, como que faz esse diagnóstico? Só no hospital mesmo? Como é eles vão coletar o líquor, que é aquele líquido aqui da medula, sabe? Eu não lembro. Da espinha, né? Da espinha, Ela tem uma deficiência de mitocôndria e tal, e eu tô vendo aqui que mitocôndria tem tudo a ver, que as coisas primárias. André, eu não cheguei. Não, e que esse negócio de barzinho não aguenta barulho, não posso. Não posso. Então, assim, eu não vou na casa das pessoas, porque vai chegar um momento, do nada, que eu vou ter que ir embora, porque me dá a gente fala fobia social? Da fobia do barulho, fobia do som e muita informação ao mesmo tempo. E eu também não recebo visita em casa, porque vai chegar uma hora que eu vou ter que me isolar, entendeu? Sempre foi assim ou foi depois do primeiro diagnóstico? Foi depois. Assim, porque às vezes era a sua personalidade, não era? Não, eu era uma pessoa super sociável, ia pra festa, tudo. Foi um processo. Antes do meu diagnóstico, eu percebi que eu tava ficando assim. Só que assim, eu percebo hoje, né? Na época não, eu fui me isolando. Eu não identificava que podia ser. Não, sabe? E aí hoje, e o medicamento tem alguns efeitos colaterais que também intensificam as coisas, né? Dá mais predisposição à ansiedade, depressão, então a gente tem que cuidar disso. E aí a gente acaba sendo o antissocial, né? Porque é difícil as pessoas entenderem, nossa, que chato, vai embora, sabe? Como é que é, Luana? Como é que é, por exemplo, você tem uma história que até você contou aqui nos bastidores, né?
de você enfrentar, por exemplo, uma fila no supermercado, que você tem preferência, na farmácia popular, que foi o caso que você contou, das pessoas, dos atendentes, dos caixas, dos funcionários não terem o conhecimento devido que você tem prioridades. Inclusive, para quem está acompanhando nas redes sociais, nós estamos aí na tela ao símbolo da esclerose múltipla, que é essa fita laranja. Aliás, eu quero dizer que parece diferente a cor na tela, mas é laranja, tá, gente? E aí, como é que funciona? Como é que você lida com isso, do desconhecimento das pessoas? É difícil, né? Porque como eu tava falando, as pessoas elas não entendem e as pessoas são muito, o que eu tô vendo eu acredito, né? É muito fácil você respeitar uma pessoa que tá numa cadeira de rodas. Aliás, se você não fizer isso, né, eu não sei. Verdade. Mas Fica assim, apanhando. exato. Mas assim, eu já ouvi de várias pessoas. Eu ouço sempre, toda semana quase eu ouço. Nossa, mas nem parece que você tem esclerose múltipla. Isso parece um elogio, mas não é, sabe? Porque às vezes a gente tem que estar sempre, falando, explicando. Então, assim, o que as pessoas não veem, elas não aceitam, elas não compreendem e não procuram compreender. Então, o que aconteceu? Eu tava na fila, eu não tava bem, eu tava com o abraço da esclerose, veio do nada. E falei, vou passar no prioritário, porque eu não costumo usar o prioritário. Não costumo. Mas aquele dia eu precisava. Fui passar no prioritário. E a atendente falou pra mim, não tinha ninguém. E eu só uso assim, quando não tem muita gente, às vezes tem, sabe, sei lá, eu me coloco num lugar, né? E não tinha ninguém. Tinha um senhor vindo lá de longe. E ela, vou atender o senhor. Senhor, vem aqui. Ela falou. Aí eu falei, mas eu tô aqui na frente. E ela falou assim, não, eu vou atender ele que ele é prioritário. Eu falei, mas eu também sou prioritário, vou atender ele primeiro. E eu saí, né? Mas meu marido ficou louco, falou, meu Deus do céu, como assim? Não, eu falei, não, eu quero ir embora. Eu tenho que andar com uma placa, assim. Não, e eu tava com o cartão. Tem que andar com uma faixa grande, viu? olha aqui, esclerose múltipla, E é chato você ficar falando. Existe alguma identificação? Existe, eu até trouxe. A gente tem o... Porque é bom isso pra gente identificar para as pessoas que... Eu tenho uma carteirinha, né, de pessoa com esclerose múltipla, e esse cordão, ele identifica pessoas com deficiências invisíveis. Então, assim... os olhares, quando você usa isso, são muito difíceis. Esse cordão é sempre com essa cor, com esses... o girassol, o cordão de girassol. Está na tela também. Isso. O cordão com girassol, cordão verde com girassóis qualquer amarelos, deficiência oculta. Então, todos o esses girassol. sintomas que eu falei pra vocês, de fadiga, o abraço da esclerose, sabe, a queimação na mão, enfim, esses sintomas não são visíveis, mas eles existem, eles estão ali, né? E as pessoas... virada de olhar, sabe? E não é só de gente que a gente não conhece, a gente próximo também faz isso, sabe? Nesse caso que você citou, é isolado ou é comum acontecer? É comum acontecer. Que aí abre precedente pra gente entender que os mercados, né? Que eu acho que é o lugar que a gente tem mais contato com isso, onde tem uma fila prioritária, mercado, lotérica, banco, essas pessoas não estão preparadas para receber? Parece que não. Eu sinto que não. Abre um alerta aí. É falta de orientação. Sabe o que eles fazem? Eles olham pra minha barriga, se eu tô grávida, entendeu? Porque eu não tenho sintomas me fala de gravidez. Uma mulher que tem... esclerose múltipla? Pode ser mãe, não pode? Pode, passa para criança, não passa? Então, como é que é isso? Pode ser mãe, dependendo do medicamento. Aí vamos supor que a pessoa vai planejar. Que nem quando eu fui diagnosticada, o médico me perguntou, você quer engravidar? Eu falei, não. Não, então, porque se você quiser, a gente tem que planejar. Então tem que mudar medicamento e tal. Mas os médicos dizem que a mulher tem esclerose múltipla, ou o pai. A criança, ela tem 3% a mais de chance de ter do que uma pessoa normal. Alguma coisa, então, uma margem de segurança considerável, assim, né? Mas nem tanto. Então, assim, não é uma coisa que, não vou ter porque senão... Não é uma coisa que as pessoas normalmente pensam, Mas eu acho que porque, assim, a pessoa com esclerose múltipla, ela corre o risco de virar cadeirante, ela corre o risco de ficar dependente de outra pessoa. Então, essa insegurança do que vai acontecer no futuro, eu acho que impede muitas mulheres de quererem ter filho também, né? Medo, E você é professora de yoga. Eu sou. Né? Isso ajuda bastante? Na verdade, é o que salva a minha vida. Porque, assim, eu sou engenheira florestal, né? E eu tava no meio do mestrado quando eu descobri a esclerose. E eu pensei, lá internada, só que eu pensei assim, gente, o que eu vou... Porque eu acho que tudo que vem pra gente, eu acho que tem um motivo, né? Tem um porquê daquilo. E eu pensei... Amor fati? Amor fati? Sim. Você se apaixona por tudo que te acontece. Né? Independente do que seja. E o yoga ensina muito isso, né? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu lá internada, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, vou ser professora de yoga. Porque assim, o yoga tem toda uma filosofia. E a filosofia do yoga me ajudou a aceitar melhor a esclerose, sabe? Então aí eu falei, eu vou mudar. E ali eu mudei.
beleza. decidi do nada, assim, sabe? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu dou aula e eu faço as aulas junto. E eu percebo que quando eu entro em recesso, por exemplo, os sintomas vêm a cavalo, assim, sabe? Vem a cavalaria. E então o movimento, ele me salva muito, sabe? Então eu não tenho problema nenhum com equilíbrio, que é uma das piores coisas que o pessoal que tem esclerose tem. Quando eu entro em recesso, parece que eu não sei andar na rua, sabe? Não tenho problema nenhum. Então, assim, eu percebo que tem muito, muito poder o yoga na minha vida, sabe? Tanto pelo movimento, quanto pela toda a filosofia que ele traz de aceitação, né? De entender o que está acontecendo e levar o que está acontecendo para o mundo de alguma forma que você possa ajudar, né? Outras pessoas. Porque eu acho que, já que eu tô passando por isso, né? Vamos ver o que dá para fazer com isso, né? Mas é isso, o yoga ajuda muito. Eu tava dando uma olhada aqui até para esclarecer quem está nos ouvindo e de novo, né, naquela história, fala esclerose, a gente não sabe nem o que é. A doença autoimune é quando ela ataca alguma coisa que a gente tem. O próprio corpo, né? E o neurônio, ele é o que faz a gente ter, é a corrente elétrica do corpo humano, não é isso? E a esclerose múltipla, ela ataca a mielina. Ela desmielina, ocorre a desmielinização. E a mielina é como se fosse, a gente pensar num fio condutor de eletricidade, que é como se fosse o nosso neurônio, a mielina é a capinha do fio. Que envolve o neurônio. Que isola o neurônio. Então não deixa que saia uma corrente elétrica de um neurônio para o outro, não dá curto-circuito. E a esclerose vai perdendo a mielina e vai dando curto-circuito em algumas áreas do cérebro, né? Para o nosso ouvinte poder compreender o que é um pouquinho a esclerose múltipla. Acho bem esclarecedora esse bate-papo. A explicação também ficou bem ilustrativa. O meu médico, ele fala para ficar mais ilustrativo ainda, imagina uma pista. Uma pista belezinha, sem buraco nenhum. É a pessoa normal. Aí agora imagina uma pista cheia de buraco. Cheia de buraco, às vezes até com cratera. Essa é a pessoa com esclerose múltipla, ela não consegue andar, entendeu? O negócio não vai, né? Ou vai meio desgovernado. Então é isso que acontece com a nossa atividade neural. E como é que o maridão lida com tudo isso no dia a dia? Ele lida muito bem, viu? Mas não deve ser fácil. Tá ouvindo o programa? Com certeza. Ele deve estar lá com o celular na orelha. Mas ele é difícil, tadinho. Pra ele entende. Então, a pessoa que convive, ela tem que entender um pouquinho, né? Entendi. Então, no começo foi difícil, porque eu tinha coisas que, o que você tá fazendo? O que é isso? Daí, aos pouquinhos vai entendendo, né? Mas a pessoa tem que ter muita paciência. Por exemplo, uma coisa boba, mas ele sempre amou ouvir música no carro. Pergunta se a gente viaja com música. Entendi. A gente não viaja com música. Ele sempre gostou de ouvir música de manhã. Meu Deus do céu. Música de manhã, sabe? Conversar e assistir televisão não existe. Barulho repetitivo também te incomoda? De jeito nenhum. Não, tá batendo assim? Nem tanto barulho, mas movimento. Então, sabe, Deus. Carinho na mão? Coitado, ele não pode fazer carinho na minha mão. Porque também, sabe? Então, assim, são coisas... E assim, como eu me tornei um pouco antissocial, ele acaba também se tornando antissocial. Não antissocial, né? Mas a gente fica mais recluso, já acompanha, né? E outra, por exemplo, por conta não fiquei com sequela do olho, mas eu tenho muita sensibilidade à noite. Então as luzes, elas doem meu olho de noite. Então eu dou aula de noite e eu não posso ir dirigindo sozinha de noite. E aí ele vai comigo na aula, então ele é super companheiro. Se eu começar a passar a mão na minha perna, não é na dela não, assim, ó, repetitivo, eu já ganho um tapa. Eu sou assim, mas você é assim? Eu sou, mas não quer dizer que você tem esclerose múltipla. Não, eu não, ela. A pessoa, Mas então, são coisas que... Isso é um sintoma de várias outras doenças, né? Ou transtornos, às vezes. Então, né? Aí tem o problema que você falou da visão, do equilíbrio, um monte de coisa. E você... é alerta, né? Pra talvez me dá procurar. um 9 de metro, vamos examinar essa minha amiga. Ô Luana, e você acompanha a evolução, as novidades que a medicina apresenta com relação a esse tipo de problema que você tem? Eu acompanho, eu sigo muitos médicos, né? Especialistas. E o maior sonho nosso é a cura, né? Então a gente pergunta para os médicos, mas e aí, né? Será que vai sair a cura? Eles acreditam que sim. Porque agora até existe um medicamento, eu faço infusão a cada 6 semanas pro resto da vida, né? Até então. Tem um medicamento agora, que até foi aprovado pelo SUS, que você toma um medicamento 5 comprimidos no ano, depois 5 comprimidos no outro ano e depois talvez nunca mais. Então, se a gente for pensar, é uma cura, né? O medicamento. Praticamente então, assim, uma cura, né? Parece que tá caminhando para isso, mas como é uma doença autoimune, eles falam que é muito complexo, né? Então, olha, Márcia, eu recebi uma mensagem aqui, olha. A professora de yoga com esclerose múltipla é minha esposa, meu amigo. Amo ela e lido bem demais com a doença. Juntos até o fim. Olha só, que legal. Você vai ter que aguentar esse cara
Ele vai ter que me aguentar. Eu não sei se você vai aguentar a doença pra ser, mas ele grudou, ele grudou em você. Não. Como é que é o nome do maridão? É o Felipe Escobar. Felipe Escobar. Alô, Tá Felipe, grudado bom aí, dia. ó. Eu recebi aqui. Olha, e eu vi aqui agora uma notícia positiva, né, da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em abril teve a esclerose múltipla, tem um novo tratamento aprovado pela Anvisa. Eu acredito que foi isso que eu falei. Que legal, que bacana, né? Interessante. E aqui na pesquisa diz que a esclerose múltipla, ela é a que fala assim, ó, é considerada uma das doenças neurológicas com maiores avanços científicos recentes. Que bom. Ai, graças a Que Deus, legal, né? né? Bacana. Sim, sim. Acho legal quando a ciência se volta assim para o bem da humanidade, né? Quando você vê pesquisador tentando construir bombas mais eficazes, é um Exatamente. absurdo, né? E tem Gastar tanta coisa tempo para com isso, avançar. tanta coisa tem boa. a própria esclerose lateral. Tanto bem para também. ser feito, né? E cara gastando tempo aí para destruir Pra vidas. destruir, né? Enquanto tem gente lutando pra Pra viver viver. e pra né, manter a vida, vou né? fazer um drone mais É. bom, mais eficiente aqui para jogar bomba. Que Ser humano porcaria é é essa? esquisito, né? Ser Faz humano é um drone esquisito. para levar remédio para casa dos outros. Não é? Luana, a gente gostaria de agradecer imensamente você ter aceitado participar desse bate-papo esclarecedor, contar um pouco da sua história, que pode ser a história de muita gente que acompanhou a gente aqui, não só pelas ondas do rádio, mas pelo site, pelos aplicativos, enfim, e de contar a sua história. Parabéns pelo como você enfrenta tudo isso, né? Obrigada. Inclusive tem um recado aqui rapidinho da Adriana Barreto, ela falou para mandar um abraço para Luana, que ela foi conhecer a Abad, fizeram aulas de yoga juntos e você é uma pessoa admirável, segundo ela. Sim, Adri. Uma Maravilhosa. inspiração para beijo. todos. Legal. Muito obrigado. viu, Obrigada, Luana? eu que agradeço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.